A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. O quarto livro de Moisés, chamado Números. Capítulo 1. O recenseamento dos israelitas. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, versículo 2: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Versículo 4. Estará convosco, de cada tribo, um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Versículo 5. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Rúben, Elisur, filho de Sedeur. Versículo 6. De Simeão, Selumiel, filho de Zurisadai. Versículo 7. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. Versículo 8. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. Versículo 9. De Zebulon, Eliabe, filho de Elom. Versículo 10. Dos filhos de José, de Efraim, Elissama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 11. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Versículo 12. De Dan, Aizer, filho de Amissadai. Versículo 13. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 14. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 15. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Versículo 16. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes da tribo de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Versículo 17. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes. Versículo 18. E reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo. E declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Versículo 19. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Versículo 20. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 21. Foram contados deles, da tribo de Rubem, 46.500. Versículo 22. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 23. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Versículo 24. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 25. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Versículo 26. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 27. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Versículo 28. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra. Versículo 29. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Versículo 30. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 31. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Versículo 32. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 33. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Versículo 34. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 35. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Versículo 36. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 37. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400.
Versículo 38. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 39. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Versículo 40. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 41. Foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Versículo 42. Dos filhos de Naphtali, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Versículo 43. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Versículo 44. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens. Cada um era pela casa de seus pais. Versículo 45. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. De 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Versículo 46. Todos os contados eram 603.550. Versículo 47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Versículo 48. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: Versículo 49. Porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Versículo 50. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a eles. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Versículo 51. E, quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. Versículo 52. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Versículo 53. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Versículo 54.
Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram.